Fala aí galera, aqui é o Jeff de volta. Como podem ver, obviamente eu voltei. Eu andei meio ocupado com algumas coisas, como podem ver, mudei o quarto. Sim, meu próprio quarto, sim. E, enfim, não é o assunto do vídeo de hoje. Hoje vamos falar de Dom Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil. Sim, quem diria que o nome dele condiz com o título. Vamos começar com o seu nome completo. Seu nome completo era Dom Pedro de Alcântara... Pera um minuto. Tá falando sério? Pera aí que eu vou ter que pegar uma coisa. Nada melhor do que um bom e velho livro pra saber das coisas. Seu nome completo era Dom Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Habsburgo. Meu Deus, haja criatividade para nome. Não só ele é conhecido como o segundo e último imperador do Brasil, como também o imperador com o maior nome do mundo. Eu acho, não tenho certeza. Enfim, vamos chamar o moleque só de Pedro porque, pelo amor de Deus, eu não vou ter paciência de repetir essa coisa de novo. O seu pai, Dom Pedro I, que não tinha um nome gigante como filho, quando ele abdicou o trono do Império Brasileiro, ele teve que abdicar para resolver problemas políticos de Portugal, porque ele era imperador de Portugal, mas muito antes dele vir para o Brasil, Portugal sofreu um ataque de Napoleão, e daí para ele salvar e sua família, ele se mudou para o Brasil e se tornou o imperador do Brasil. No caso, depois que tudo resolveu, Napoleão foi derrotado e ele teve que voltar para Portugal para resolver alguns problemas políticos. Então, Dom Pedro II ficou no lugar dele para assumir o trono. Mas um pequeno detalhe, na época ele era um moleque de 6 anos. Para ser mais exato, Dom Pedro II ficou como sucessor do trono, até alcançar a maioridade. Só que detalhe, o Brasil estava sendo governado por uma regência, mas em julho de 1840 ocorreu o golpe da maioridade. Uma observação, não confundam o golpe da maioridade com um ataque, foi uma decisão da regência para mudar as leis. Estava ocorrendo uma discussão política entre os conservadores e os liberais do Brasil. Os conservadores queriam Dom Pedro I de volta ao Brasil. Eis o nome, conservadores, eles queriam permanecer o antigo imperador. Já os liberais, que, como diz o nome, eles querem inovar as coisas. Então eles queriam diminuir a maioridade... Maior de idade, menor de idade, vocês sabem. Queriam diminuir a maioridade do Dom Pedro I para 16 anos, que era quase a idade dele na época que ocorreu o golpe da maioridade. Tanto que, eis o nome, golpe, mudança de leis. Maioridade do Dom Pedro. E detalhe, se alguém aí estiver interessado mais sobre o golpe da maioridade, posso fazer um vídeo separado para falar dele. É bem interessante. Recomendo bastante estudar sobre esse assunto. Daí alguns aí devem estar se perguntando, por que não faz logo um assunto nesse vídeo? Bem, eu tenho medo do vídeo ficar tão grande quanto o nome do Pedro. Sim, Dom Pedro II, de Alcântara... Não vou repetir. Durante a sua vida, o Dom Pedro II recebeu uma ótima educação. Chegou até a aprender ciências naturais, idiomas, filosofia, artes, matemática, dança, música e entre outras coisas lá. Ou seja, o cara era um gênio. Então você deve estar se perguntando, Jeff, aonde você quer chegar com isso? Bem, teve uma época que Dom Pedro II estava sendo acusado de dedicar mais tempo ao estudo do que às questões políticas. Se bem que, por um lado, isso é bom, afinal, o conhecimento é vida e hoje em dia, você sabe como é que está o governo brasileiro. Chegando no final da nossa história de Dom Pedro II, na década de 70, bom, não confundo com 1970, porque o cara não é tão velho assim, 1870. Dom Pedro viajou 2 vezes para a Europa, deixando a sua filha, a princesa Isabel, detalhe, ela ficou responsável pelo governo, mas ela não assumiu como imperadora. Por isso Dom Pedro II é conhecido como o segundo e último imperador do Brasil. Já a princesa Isabel, ela ficou como regente, tanto que ela resolveu tantos problemas políticos aqui no Brasil, incluindo foi ela que criou a Lei do Ventre, que permitia a liberdade a escravos que nasciam após a lei. O único problema é que
é que os escravos que nasceram antes da lei ser feita não eram considerados livres. Mas o importante disso é que foi um passo para a abolição da escravidão aqui no Brasil. E também ela resolveu um conflito que ocorre entre a Igreja Católica e um lugar chamado maçonaria, que parecia ser uma organização filantrópica. É como se fosse uma religião diferente. Não sei se pode ser religião. Eu tentei pesquisar sobre isso, mas não achei muita coisa. Agora, em 15 de novembro de 1889, muitos que são fãs do Brasil bem nacionalistas vão reconhecer isso aí só de falar. É o dia em que ocorreu a proclamação de independência do Brasil. Ou seja, significa que acabou o Império Brasileiro. Em 17 de novembro, Dom Pedro II embarcou com a família real, ou seja, ele, a princesa Isabel, sua esposa, enfim, a família inteira, partiu de volta para Portugal em 1891. Demorou bastante tempo, mas, no caso, quando proclamou a independência, levou um tempinho para formar o governo, mas foi a proclamação da independência, então eles perderam o poder político no Brasil. E no fim de sua vida, Dom Pedro II acabou morrendo com 66 anos de pneumonia. Infelizmente, na época, a doença ainda não possuía vacina. Hoje em dia, possui vacinação e prevenção dessa doença. Mas é a vida. Bem, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique no link do gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo para muitas pessoas verem essa videoaula também. E principalmente comentem para vocês dizerem: Jeff, você esqueceu isso, Jeff, você esqueceu aquilo, Jeff, me responde essa pergunta. Comentem, isso vai ajudar bastante. E também respondem aí minha pergunta no meio do vídeo sobre o que vocês querem sobre o vídeo do golpe da maioridade. Se vocês querem que eu faça, deixa pra outra hora, enfim. Eu vou finalmente começar mesmo meu canal, porque... Meu Deus, o último vídeo foi há muito tempo atrás. Enfim, gostei, não gostei, explique porquê, comentário e vocês sabem a coisa toda. Enfim, obrigado por assistir, até a próxima, tchau!